Então, não existe, né, uma forma correta. O ideal é a gente usar a nossa criatividade mesmo. Então, a gente tenta muito associar a variação a algo que a criança gosta. Lembrando que muitas crianças têm um interesse mais restrito. Então, não adianta você inventar tantas coisas ali no início e ela não se interessar. Então, eu fiz ali um exemplo, né, de novo com a massinha. Ah, eu tô com uma criança que ela gosta, eu sei que ela gosta de jogar as coisas no chão, ver as coisas rolando e caindo no chão. Então, primeiro, né, o tema foi das formas. Então, o tema inicial, vamos lá, vamos as forminhas. Depois eu coloquei uma variação. Ah, apertar, aperta, aperta, aperta. Vai, faz você. Se ele fizer ok, se não, tudo bem. A gente volta para o tema inicial. Vai lá e faz a forminha. Aí eu posso, associando ao que ela gosta, eu posso pegar essa massinha, enrolar, fazer uma bolinha e caiu, caiu. Então, a ideia com as variações é que essa criança permaneça muito mais tempo e a gente vai colocando coisas que ela já gosta e trazendo para aquela brincadeira. Então a gente precisa, né, primeiro que o tema esteja bem estabelecido e já tenha sido repetido algumas vezes, para depois colocar as variações. O que eu falo muito, né, com os ATs? A gente precisa, essa questão de ficar um tempo num tema para depois mudar, é porque se eu fiz o tema, iniciou, aí eu faço uma variação, põe, aperta, 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 direto eu já faço a bolinha e faço outra coisa, não dá tempo da criança nem entender, nem entrar naquele jogo, numa atividade conjunta. Fica muito acelerado, assim. Então, por isso a gente faz um pouco o tema inicial, depois a gente faz a variação, volta para o tema inicial, faz outra variação, e a gente pode repetir essa variação algumas vezes. Como assim? Eu fiz ele a primeira vez, né? Esse que eu falei, põe. A criança olhou, mas não engajou. Tudo bem. A gente volta para o tema inicial, que ela estava fazendo, depois eu tento de novo. Por quê? Às vezes na primeira, como a criança não tem esse repertório muito grande do brincar, né? Muito amplo, na primeira vez que a gente faz, a criança pode olhar para aquilo lá, tá? Mas não entender muito o sentido, não achar muita graça. Então, depois que a gente voltou para o tema inicial, eu posso tentar de novo. Põe. Aí volta para o tema inicial. Então, eu sempre sugiro tentar ali umas 2 vezes ou 3 a variação, intercalando com o tema que a criança quer ou com o que ela quer fazer, e ver se ela copia. Quando a criança, tem algumas crianças que são mais resistentes à variação. Então, a gente vai variar menos. Então, assim, é uma criança que um exemplo, criança que gosta de... Ela briga um carrinho só para frente e para trás. E aí, se você coloca muitas coisas diferentes daquilo, pode ser que ela não tenha interesse. Ela acha que brincar com carrinho é para frente e para trás, ela aprendeu ali, tem uma certa rigidez, e ela só quer brincar daquele jeito. Então, se eu pegar, levar o carrinho e fazer um monte de coisa mirabolante, pode ser que ela não se interesse, né, e não engaje ali. Então, a ideia é que a gente faça pequenas coisas. Então, começando, ela tá com o carrinho e ela tá pra frente e pra trás. O tema é esse, empurrar o carrinho pra frente e pra trás, tema inicial. Aí eu pego e faço com o carrinho, pulou. Pronto. Aí ela, veja se ela faz. Ah, ela não fez, eu posso... Aí a gente volta pro que ela tava fazendo. Empurra pra frente, pra trás, pra frente, pulou. E aí eu vou fazendo isso e vejo se a criança se interessa. Então, quanto mais resistente a criança é a variações nas brincadeiras, né, quanto mais rígida no jeito de brincar ela ou quanto menor o repertório mesmo de brincar, mais simples vão ser as variações. Então, a tendência é sempre que depois as crianças vão aprendendo essas variações, vão aceitando mais, engajando e começam até a elas mesmas propor variações, né, para as brincadeiras. Então, no começo, a gente tem que tomar esse cuidado e avaliar cada criança qual tipo de variação a gente vai fazer, qual que ela gosta. E aí, algumas dicas, né? A gente acrescentar novos materiais. Então, se eu tô brincando, de novo, vamos voltar no que a gente já falou, tô brincando com a massinha. Não, põe outro. A gente tá brincando com os blocos. Aí o tema inicial era construir uma torre. Aí eu faço a variação de empurro com a mão e cai. Depois volto a construir, empurro e cai. Eu pego um carrinho, faço a mesma coisa. Então, acrescentei um novo material. Eu posso, com a massinha, eu posso pegar uma outra coisa que tem para fazer com a massinha. Então, vamos esconder esse carrinho na massinha. Eu pego o carrinho, coloco a massinha em volta, depois a gente tira e segue fazendo o que a criança quer fazer ou o que eles já estavam fazendo antes. E também acrescentar mais passos à ação, né? Então, acrescentar novos materiais, variar as ações. Então, uma hora eu vou pular, outra hora eu vou para frente e para trás, outra hora eu vou deixar cair, outra hora eu vou fazer bate. Então, eu posso criar várias ações ali com variação e acrescentar mais passos que, como eu falei, agora a gente vai então montar, eu monto,
e derrubo e monto de novo. A gente vai montar 2, enfim, a gente pensa em coisas mais fáceis que a gente vai fazer ali com aquilo. Então, eu tava fazendo põe, agora a gente faz põe e coloca no dedo. Então, a gente vai inserindo mais ações, né? Põe, agora coloca no dedo. A gente vai pensando em alguma coisa assim. Depois, a quarta parte é o encerramento e transição. Como que funciona o encerramento e transição? Esse é um tema que a gente merece um aprofundamento maior, né? Mas vou trazer aqui de forma geral, como um dos passos da atividade conjunta. Quando a gente percebe que a criança está diminuindo o interesse dela naquela brincadeira, naquela atividade e tudo, ou perdeu o potencial de ensino, então eu estou brincando com ela, eu já tentei todas as variações, já fiz tudo que eu podia, usei toda a minha criatividade, e não tem mais o que fazer, não tem mais o que ensinar com aquele brinquedo, né? Tá muito repetitiva a brincadeira. Então, a gente começa a observar que opa, perdeu o potencial de ensino. Então, é a hora de começar a encerrar a atividade para mudar para outra. Brincadeira, né? Mudar para outra. Ou então, você percebe, você está ali brincando com a criança, fez variações, e aí ela começa a olhar muito para o lado, ela começa a olhar para outras coisas, você vê que ela não está mais engajada naquilo. Se a gente continuar naquela atividade muito tempo, a tendência é que a criança fuja, né? Então ela vai levantar, vai pegar outra coisa, ela vai sair. E o que a gente quer é que tenha um encerramento para ela entender a questão do que as brincadeiras têm começo, meio e fim, cada vez ficar mais fácil para ela. Não significa, tá, a questão do guardar, que seria outro tema que a gente pode entrar depois, em outro momento, mas o encerramento é a ideia mesmo de encerrar aquilo. Então, a criança tá ali fazendo, aí você percebeu que ela tá meio, né, não quer mais, tá olhando pra cima. Acabou, então vamos guardar. Pode cantar a musiquinha do guarda, que ajuda muito. Então você vai cantando ali a musiquinha e guardando. Se ela quiser mais guardar, ok. Ou se tiver nos objetivos dela já, né, ensinar a se guardar, outro ponto. Mas a gente vai ali guardando. Acabou. Pronto. Então a gente mostrou para ela que a atividade teve fim. Acabou essa atividade. E aí a gente vai para a transição. A transição seria, né? Ela vai escolher outro brinquedo, ou eu vou escolher, eu vou observar o que ela quer, ou vou tentar alguma coisa ali, um outro recurso. E aí a gente sugere, né, no SDM eles falam muito para a gente fazer uma alternância entre rotinas sociais sensoriais, que a gente vai falar em outro momento na outra aula, e atividades focadas em objetos. As rotinas sociais sensoriais, só para explicar por alto assim, são rotinas que estão muito focadas nas pessoas, assim, nos dois, não está tão focado no objeto. Muitas vezes as crianças, né, como a gente já falou lá atrás também, ela fica muito focada ali no objeto e não observa o que você está fazendo, ou o foco não é tanto você, é o objeto em si. Então a gente costuma alternar para essas rotinas, por exemplo, cosquinha, se a criança gostar, então vai fazer cosquinha. A gente estava brincando com o carro, eu posso pegar o carrinho, vai na barriga, subir na cabeça. Então é fazer algo, mesmo que eu use o objeto, eu posso usar o objeto na rotina social sensorial, mas o objeto não é o foco é a minha ação ou a ação da criança. Então, essa é a diferença. Por isso, a gente vai alternar uma atividade focada no objeto, depois eu coloco ali uma rotina social sensorial, depois volto para uma focada em objetos. Isso ajuda bastante a manter o engajamento da criança. E aí, como eu falei antes, a atividade, quando ela perdeu o potencial de ensino, então você vai falar, né? Você pode começar a guardar, se for uma criança que tem dificuldade nessa parte de encerramento e transição, a gente pode começar a diminuir a quantidade de peças do brinquedo, por exemplo, para acabar ficando menos interessante. Então, eu uso muito, né? Depende de cada criança, mas, por exemplo, crianças já estão mais avançadas, mas precisam de uma previsibilidade, eu falo, a gente vai brincar então mais um pouquinho com esse, posso colocar um cronômetro, se é algo que realmente precisa encerrar naquele momento. Às vezes eu pergunto, você quer brincar mais ou acabou? Ou para crianças que, né, no início ele tem muita dificuldade, e eu sei que ela não vai querer sair daquela brincadeira, eu vou diminuindo as peças. Então, de novo, tô com a massinha, eu vou diminuindo o número de formas, vou diminuindo a quantidade de massinha, e vou colocando ali um ponto para ela não ver, e depois ela perdeu o interesse porque a brincadeira ficou sem graça. Ou então, dos blocos, estou colocando os blocos, eu começo a diminuir a quantidade de blocos, né, aos pouquinhos, para não ser de uma vez, vou diminuindo até que ela perca o interesse e a atividade fique chata, assim, né. Às vezes, quando a criança também dá indicação de que não quer mais, que ela se afasta ou perde interesse, normalmente eu falo, acabou essa, então acabou, vou guardar. E canta a música do guarda, pronto, a gente vai para outra. E quando a atividade fica muito repetitiva, que eu comentei, mas a criança, ela quer continuar, normalmente eu falo, né? Então vamos fazer mais uma vez, mais duas vezes, e vou fazendo aquilo de diminuir na quantidade, mas às vezes mesmo assim a criança gosta muito daquela repetição. Então eu posso
pegar um outro brinquedo que eu sei que ela vai gostar e trazer mais para perto, começar a brincar com aquele brinquedo, a interagir para ver se ela troca o foco, né, e vai para aquele. Então, assim, de novo, a gente vai adaptar muito essa forma de encerramento de transição de acordo com a criança, de acordo com o nível que a criança está, com as habilidades que ela já tem, né? Então, vai variar em cada caso. Então, é isso, gente, dessa parte de atividades conjuntas, né? Só retomando, a gente vai ter, então, preparação, desenvolvimento do tema inicial, né, o tema da atividade, da brincadeira. Depois a gente vai expandir o tema, então acrescentar variações. E depois tem a fase do encerramento da transição. Eu vou trazer depois alguns exemplos, alguns vídeos, que vai ficar mais fácil vocês observarem. Obrigada!